Eu sou o padre Tiago Azevedo e essa é a turma da pós-graduação em professor de ensino religioso. Estamos hoje dentro das nossas aulas da disciplina Perfil do Professor Católico. E dentro dessa aula, depois de termos já passado pela história da educação cristã na antiguidade e depois também a história da educação cristã na Idade Média, hoje nós chegamos então à Era Moderna, principalmente a partir do século XVII, e vamos iniciar essa aula falando sobre a história da educação cristã na Idade Moderna, principalmente pegando o tema os oratorianos. Estamos usando a obra do professor Rui Afonso Nunes e eu vou compartilhar agora a minha tela para começarmos então a nossa leitura, os comentários também acerca das leituras. Então, nós estamos, como já disse, trabalhando a obra do professor Rui Afonso da Costa Nunes. Me parece que é o quarto livro da coleção dele, onde ele vai falar da história da educação na Idade Moderna, né, a partir do século XVII. Então, eu começo falando dos oratorianos. Vou fazendo a leitura e vamos certamente fazendo os comentários e as discussões. Os alunos também que quiserem, em algum momento, basta ligar o áudio para fazer alguma intervenção ou alguma pergunta. Durante o século XVII, floresceram na França as obras da Reforma Católica e tratou-se de pôr em prática os decretos do Concílio de Trento. Surgiram, então, figuras carismáticas de santos e reformadores, como, por exemplo, São Vicente de Paulo, São João Eudes, o cardeal de Berulle, e fundaram-se novas congregações religiosas, ao mesmo tempo em que se reformavam as antigas ordens e se cuidava da formação e do aprimoramento espiritual do clero secular. Essa formação pôde ser assegurada através da organização dos seminários, especialmente com a fundação do famoso Seminário de São Sulpício, em Paris, e da Congregação dos Sulpicianos, organizada por João Tiago Ollier, que se apostou a preparar uma pleiade de sacerdotes piedosos e competentes que se dedicassem à educação dos futuros levitas. Aos sulpicianos vieram somar forças de modo resoluto os lazaristas de São Vicente de Paulo e os eudistas de São João Eudes. Entre as ordens religiosas que se renovaram no século XVII, contaram-se os eremitas de Santo Agostinho, os eremitas de São Jerônimo, os cônegos regulares pertencentes às várias congregações. Os monges basilianos, os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, os carmelitas, assim como novas congregações e padres entraram em cena como os doutrinários, os lazaristas, os eudistas, sulpicianos e os oratorianos. Aspecto notável dessa reforma e da constituição das novas congregações foi que muitas se dedicaram de maneira especial à educação da juventude. Assim, os eremitas de Santo Agostinho ocuparam-se na Bélgica com o ensino das humanidades. E na França, além de se dedicarem às missões rurais, dirigiram excelentes colégios. Entre os cônegos regulares, destacou-se de São Pedro de Fourier, que fundou na Lorena a Congregação de Nosso Salvador, aprovada em 1628 e que se consagrava às missões rurais, à formação dos clérigos e ao ensino gratuito dos pobres. Deixa eu parar aqui por um instante. Pessoal, desliga o som aí, por favor, tá? Quem está com o microfone ligado. E aí, só uma introdução dentro dessa nossa primeira parte. Cláudia, eu não sei se ainda está com dificuldade no som, eu estou aqui tentando, está todo mundo com a câmera desligada, e se não estiver dando para ouvir, aí eu já não sei, porque a conexão está da melhor maneira aqui que eu posso, tá bom, Cláudia? Não sei, talvez seja aí um problema na sua conexão. Os demais, Fernanda, o pessoal está me ouvindo bem?
Sim, tô ouvindo bem. Ok, perfeito. Então, só para a gente fazer uma introdução dentro dessa nossa parte. Nós estamos no contexto do século XVII, ou seja, nós viemos da Reforma Protestante, e dentro desse contexto, a chamada Contra-Reforma. A igreja vai tentar responder ou corresponder às críticas, melhor dizendo, responder às críticas e corresponder a algumas mudanças e exigências que a época exigia. Então, ou seja, dentro desse contexto, o Concílio de Trento vai fazer, dentro das muitas iniciativas do Concílio de Trento, nós temos a organização dos seminários. A gente precisa entender que a formação do clero, naquele contexto anterior ao Concílio de Trento, não tinha toda uma organicidade, não tinha toda uma organização institucional. Então, era muito de cada realidade, de cada lugar, o modo como se dava essa formação. E aqui faço menção de modo especial à Verônica. A Verônica é uma educadora vicentina, não é verdade? Então, nesse contexto, a figura de São Vicente de Paulo vai ter uma importância enorme, porque São Vicente de Paulo vai buscar corresponder dois aspectos que o Concílio de Trento vai chamar muito a atenção: a necessidade da formação do clero. Então, ou seja, os lazaristas, tá bem? Lazaristas foi a congregação fundada por São Vicente de Paulo. A gente fala muito os vicentinos, mas o nome oficial da congregação dos padres seguidores de São Vicente de Paulo são os lazaristas. E eles vão se dedicar profundamente. Essa era uma grande, a Verônica está colocando ali no chat, exatamente. É uma das grandes preocupações de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, ele é muito destacado, a gente sabe disso, né? Até a própria imagem de São Vicente de Paulo com as crianças pobres ali de Paris, enfim, daquela região da França. São Vicente de Paulo vai se dedicar bastante ao cuidado com a infância e com a juventude. E aí surgem, então, os colégios, o início dos colégios vicentinos, né? São Vicente reunindo, é claro que naquele contexto ali do século XVII não tem toda essa organização que a gente vai ver hoje. Mas São Vicente já começa naquele contexto a se preocupar bastante com essa questão da educação da juventude e também com a educação cristã dos jovens, dos adolescentes. Outra grande preocupação de São Vicente de Paulo, que a gente já viu ali no texto, é exatamente a questão da formação do clero, que foi um pedido, vejam vocês, que aí não é somente uma ideia, uma iniciativa de São Vicente de Paulo, não. Foi um pedido do Concílio de Trento, a preocupação com a formação do clero, dos futuros sacerdotes. E aí o concílio manifesta isso, porém, muitas dioceses, muitos bispos não sabiam como promover essa formação do clero. E São Vicente de Paulo, os lazaristas, vão ter toda essa preocupação com a formação do clero também. A gente entende um pouco todo o contexto histórico da época. O Pedro está perguntando se nessa mesma época vai surgir São João Batista de La Salle. Aqui em Niterói nós temos o Colégio La Salle, enfim, os laçalistas, né? Nós vamos ver que é consequência também desse tempo, João. Não é no mesmo contexto, mas é consequência deste tempo também a grande preocupação de São João Batista de La Salle. A obra que nós estamos vendo, né? Não cita naquele primeiro momento ali São João Batista de La Salle, vai citar São João Eudes, enfim, São Vicente de Paulo e outros santos, mas São João Batista de La Salle ele vai ter essa preocupação não somente com a educação, mas com a formação dos educadores também, ou seja, São João Batista de La Salle vai ter uma preocupação ainda mais ampla, não somente educar, mas educar os educadores. Vejam que belo, e aí é por isso que a gente entende que os santos são tão importantes para a nossa igreja e muitas vezes estavam muito à frente do seu tempo, né? A Verônica está colocando no chat também. Sim, Verônica. São Vicente muito à frente com essa preocupação, correto? Sim. Ele está muito à frente da preocupação
com as crianças. Mas já era um desejo do seu coração. Certa vez eu tive a oportunidade de estar lá, né? Sim, a Cláudia está reclamando lá do som. Enfim, Cláudia, força aí, hein? Deus abençoe, persevera aí. Só continuando aqui a linha de raciocínio, a Verônica está fazendo esse comentário. Sim, esses santos, São Vicente de Paulo, enfim, São João Batista de La Salle, estavam bastante à frente do seu tempo. Continuando lá a leitura e o comentário do nosso texto, a gente falou aqui dessa formação das congregações ligadas especialmente aqui, as congregações religiosas ligadas especialmente à educação da juventude, e aí vão surgindo então essas congregações. Onde foi que eu parei? Enfim. Entre os cônegos regulares destacou-se São Pedro de Fourier, que fundou na Lorena a Congregação de Nosso Salvador, aprovada em 1628, que se consagrava às missões rurais, à formação dos clérigos e ao ensino gratuito dos pobres. Vejam isso, formidável naquele contexto. A gente sabe, só um parênteses aqui, a gente sabe que os rurais e os pobres não tinham condições de dar estudo aos seus filhos e muito menos de estudar. É muito comum nessa época, nós vamos saber, isso é algo tradicional aqui, não tenho qualquer escrúpulo de falar, muitos jovens e muitas meninas entravam nos seminários e nas congregações, nem sempre aí por uma vocação, mas pelo menos pela oportunidade de ter uma formação. Isso é muito comum. Depois acabavam descobrindo que não era a sua vocação e saíam. Então, ou seja, aqui nós já vemos São Pedro Fourier e outros santos com essa preocupação, ou seja, que os jovens, os meninos e meninas não entrassem numa congregação somente para ter ali uma formação digna, enfim, uma formação boa, mas que se desse a eles a oportunidade de ter essa formação sem precisar necessariamente entrar com uma pseudo-vocação religiosa. Isso é muito bonito, a preocupação dos santos com isso. Entre as novas congregações francesas, aplicaram-se ao ensino particularmente os doutrinários de César de Bus e os oratorianos. Esse é o tema aqui da nossa fala agora, os oratorianos do cardeal de Berulé. Ou seja, os santos, cardeal de Berulé, acho que talvez seja a pronúncia melhor, estavam profundamente preocupados com essa educação e a educação dos pobres. Entendam isso. Sem se falar dos jesuítas, que prosseguiam sua tarefa educacional, e dos lazaristas, eudistas e sulpicianos, mais voltados para a formação do clero. A gente vai falar um pouco ainda nessa aula, talvez na segunda parte, sobre a questão dos jesuítas, e aí, para dar uma contextualizada mais próxima do nosso tema, os jesuítas no Brasil também. A gente termina a aula hoje com esse tema. No fim do século XVII, fundou-se a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Deixa eu só ver aqui no chat, alguém está fazendo. Ok, Cláudia. A Cláudia está lá comentando alguma dificuldade com o som. No fim do século XVII, fundou-se a Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs de São João Batista de La Salle. Pedro, aí respondendo a sua pergunta, São João Batista de La Salle está mais no fim do século XVII, tá bem? Então, a gente vê mais no iníciozinho do século XVII, São Vicente de Paulo, e agora sim, no fim do século XVII, São João Batista de La Salle, que nós trataremos aqui num capítulo especial. Ou seja, o livro vai falar, Pedro, depois você faz o download aí do livro, vai ter um capítulo só sobre São João Batista de La Salle. Hoje eu foquei um pouquinho mais na questão dos oratorianos, tá bem? Ao estudar a fundação do Oratório de Jesus, de São João Batista de La Salle,
o historiador jesuíta Leopold Willaert observa que os jesuítas e os oratorianos brilharam pelos seus colégios, mas que estes não faziam parte do plano primitivo de seus fundadores. A gente vai entender aí, São Vicente de Paulo me parece que já tem uma preocupação mais imediata com os colégios. Já os oratorianos, enfim, os jesuítas, não era essa a preocupação primeira deles. A preocupação primeira deles, segundo esse historiador aí, é principalmente a evangelização. Não é à toa, os jesuítas, por exemplo, tinham essa preocupação muito mais voltada para a evangelização, enfim, ad gentes, né, que a gente chama. O cardeal Pierre de Berulle resolveu fundar uma congregação de sacerdotes consagrada ao amor e à honra de Jesus e à restauração da própria ideia e do estado do sacerdócio católico. O mesmo Deus, afirma Berulle, que restabeleceu em nossos dias, em várias famílias religiosas, o espírito e o fervor de sua primeira instituição, parece querer também dispensar a mesma graça e favor ao estado do sacerdócio, a l'état de prêtrise. Não sei se é bem essa a pronúncia francesa aí. O primeiro, o mais essencial e necessário à sua igreja, e renovar nele o estado e a perfeição que lhe convém, segundo o seu antigo costume e a sua primeira instituição. Berulle iniciou o seu instituto sacerdotal com 5 companheiros. Aí estão os nomes, né? Dentre eles alguns doutores da Sorbonne, enfim, outro de Navarra. E, enfim, vamos só continuando aqui. Diz-se comumente, observa Henri Bremont, que Berulle, ao fundar o oratório, visava a reforma do clero secular. Mas tal modo de falar é equívoco e enganoso, pois a missão original de Berulle foi antes a de santificar o clero, de restaurar e glorificar a própria ideia do sacerdócio católico. Berulle inspirou-se na instituição do oratório italiano criado, e aqui a gente faz a menção ao grande São Felipe Neri. Quem não conhece a história de São Felipe Neri, por favor, procure fazer isso. São Felipe Neri, esse oratório, ou o apostolado do oratório, né? E por isso os oratorianos tinham essa preocupação grande, principalmente com as crianças. A história de São Felipe Neri vai se confundir em algum momento, né? A biografia dele vai se confundir e se parecer em um momento muito com a história de São Vicente de Paulo. São Felipe Neri era padre de Roma e vê aquelas crianças abandonadas na rua sem qualquer oportunidade, sem qualquer perspectiva, e começa a juntar essas crianças, primeiro ensinando a elas a piedade e a vida de oração. E num segundo momento, dedicando a estas também a educação. Então, ou seja, nós vemos que esse oratório fundado pelo cardeal Berulle na França é grandemente influenciado pelo oratório, também chamado assim, de São Felipe Neri. Aí São Felipe Neri, é claro, a gente vê que está mais no século XVI. E confirmado pelo Papa Paulo V em 1612. Através dos contatos que teve com ele Tem na um filme belíssimo do São Felipe Neri, Prefiro o Paraíso. É um filme, são 2 DVDs. Muito bom o filme dele, recomendo. É uma história belíssima dele. Muito bom, obrigado. E de fato, gente, faço jus aí a esse comentário. Vale muito a pena, muito a pena. A grande história de São Felipe Neri, né? Tem agora, alguém me falou, né? Tem tipo é como se fosse um Netflix católico, né? Fazer aqui um momento merchan. Chama-se Lumine TV. Depois eu coloco o link lá no nosso grupo do WhatsApp. É um Netflix católico com vários filmes, histórias dos santos. É maravilhoso, né? Até num dos grupos que a gente tem, tinha sempre alguém lá divulgando. Eles estavam liberando filmes de graça também. Então vale muito a pena. Então fica essa recomendação aí do filme da história de São Felipe Neri. Quem quiser
conhecer um pouco mais, vale muito a pena. A Érica está botando lá no chat exatamente falando disso, né? Lumine TV, quem quiser tá lá. A Érica, depois, se puder, coloca o link também lá no nosso chat, vale muito a pena. E aí fica, então, essa indicação do filme de São Felipe Neri, para quem ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Continuando ali a nossa leitura, a congregação do oratório difere das ordens religiosas tradicionais, porque não está sujeita diretamente à Santa Sé, mas aos bispos. E por ser uma associação de padres sem votos religiosos, embora se comprometam a seguir uma regra, como rezam os estatutos da Congregação dos Clérigos do Oratório de Nossa Senhora da Assunção de Lisboa. Ou seja, o que isso quer dizer? Suposto que não tenham obrigação de pecado, os congregados os devem guardar com tal pontualidade como se a tivessem, obrando neles o amor de Deus que fizeram temer de culpa. Só um comentário meu aqui. O que nós vamos observar nessa época? Deixa eu só parar o compartilhamento da tela, acho que também, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. O que a gente vai ver muito nessa época? Principalmente, e vale a pena frisar isso, a preocupação tácita dos santos. Aqui a gente vai ver principalmente santos, São João Batista de La Salle, São Felipe Neri, o cardeal Beroli, que não é canonizado, mas enfim, imagino que tem um grande homem de Deus. Essa preocupação com a infância e a juventude. É muito comum, né? Eu tenho aqui na minha paróquia um padre que ele é de Pernambuco, né? E ele conta que quando ele estava fazendo mestrado aqui no Rio, ele conta que lá na cidade dele era até pouco tempo muito comum isso. Pais que mandavam crianças, enfim, adolescentes ou jovens para uma congregação, não necessariamente porque tinham uma vocação religiosa, mas principalmente para terem uma educação de qualidade. Então, isso era muito comum. E você imagina, se até agora, há pouco tempo, no século XX, isso ainda era comum em alguns lugares do Brasil, vocês imaginam numa Europa do século XVII. Então, isso é muito comum. E aí alguns santos vão despertar para isso. Ora, nós não precisamos aceitar jovens com uma pseudo-vocação, mas muito pelo contrário, nós podemos e devemos favorecer a essa infância, a essa juventude, uma oportunidade de ter uma formação boa, uma formação justa. E aí aqui é interessante a gente perceber isso. Não sei se vocês já conseguiram ler isso, a Divini Ilius Magistri, eu botei como uma das leituras recomendadas do nosso curso. A Divini Ilius Magistri vai alertar para esse ponto. Qual é o fim primeiro da educação cristã? Não é a vida profissional, não é a vida financeira. O fim primeiro e último da educação cristã é o céu. É conduzir os filhos e filhas de Deus a uma vida de santidade. Isso a gente não pode perder de vista. A gente não pode perder isso de mente. E os santos, e aí, claro, né, até o comentário da Verônica dizia isso, os santos estão sempre à frente do seu tempo. Principalmente, creio eu, por estarem de ouvidos e de coração abertos à voz de Deus, eles sempre estão à frente do seu tempo. Os santos percebem isso. E aí vão começar, então, a se dedicar mais, de modo mais intenso a essa educação cristã. Só avançando um pouquinho aqui na nossa leitura, quem tiver algum comentário, alguma dúvida, só ligar o microfone, enfim, fiquem à vontade para fazerem os seus comentários aí. Segundo o jesuíta Willaert, o oratório apareceu como um instituto muito original, como um achado mais inaudito e até mesmo mais ousado que o de Santo Inácio. Santo Inácio aqui, Inácio de Loyola, dos jesuítas. Bossuet sintetizou de modo excelente o ideal oratoriano e afirma que Beroli quis dar à nova companhia de padres apenas o próprio espírito da igreja, por regra, os seus cânones, por superiores os bispos.
Não sei se vocês entenderam esse tema aqui, o cardeal Beroli vai formar esse grupo, mas ele não cria uma congregação exatamente como São Francisco, como Santo Inácio de Loyola. Ele não cria um voto, uma norma de vida para esses religiosos. Pelo contrário, ele coloca eles submetidos aos bispos, à sua igreja local. Enfim, a nova companhia de padres coloca ela sujeita, então, aos seus próprios superiores, os bispos, por bens à caridade, por votos solenes, só o do batismo e o do sacerdócio. Para formar verdadeiros padres, Beroli leva os seus oratorianos à fonte da verdade e lhes coloca em mãos os livros sagrados, para estudo e para que lhes procurem o Espírito por meio da oração. A profundeza com o recolhimento, a eficácia pela prática e o fim pela caridade. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho no texto, a gente não vai ler ele todo, mas só para a gente avançar para a parte... Só para a gente avançar principalmente para a parte do... voltada aqui da educação. Deixa eu só avançar um pouquinho no texto aqui. Então, só resumindo um pouquinho a história, em algum momento eles vão... aqui. Quando a congregação do oratório, essa congregação fundada pelo cardeal Beroli, que se dedica principalmente à educação, quando a congregação do oratório começou a dedicar-se ao ensino por imposição de Paulo V, o papa da época, os padres oratorianos não dispunham de planos de estudos. Só aos poucos, instruídos pela experiência e por obras como a Ratio Studiorum dos jesuítas. Os jesuítas, nesse sentido, estavam mais avançados. Eles vão formar como que para quem é professor, aí, enfim, para quem é da área da pedagogia, né? O que a gente entende por ementa do curso, por conteúdo programático de um curso. Os jesuítas já tinham isso organizado com a sua Ratio Studiorum. E os oratorianos vão aproveitar-se disso, vão se utilizar desse método pedagógico também. E aí eles vão começar, percebendo isso, a eficácia dos jesuítas, os oratorianos, então, aí é que eles vão pensar também em elaborar o seu próprio método pedagógico. O padre de Codren, que começou a uniformizar o ensino nos colégios do oratório, com a obra impressa em 1634 e equivalente à primeira parte de um plano escolar. Vejam vocês que nesse contexto do século XVII, os padres, enfim, a congregação dos oratorianos, por que a gente está falando tanto dessa congregação dos oratorianos? Porque eles estão como que à frente do seu tempo. Eles estão no sentido de organização bem avançados, junto com os jesuítas, é claro, né? O padre de Codren começa a uniformizar o ensino nos colégios do oratório com a obra impressa em 1634 e equivalente à primeira parte de um plano escolar em que trata apenas da disciplina. A segunda parte, consagrada ao ensino, foi composta por padre Morin, em 1645, com o título de Ratio Studiorum a Magistri et Professoribus Congregationis Oratori, Domini Iesu Observanda. Ou seja, no bom latim aqui, né? Ratio Studiorum, ou seja, a forma como se davam os estudos, né? A partir dos mestres, dos professores, das congregações do oratório de Nosso Senhor. O modo como ela deveria ser observada. Essa obra se perdeu, mas chegou a ser resumida por Adri na sua... Aí está aí toda a citação do francês, enfim. Deixa eu só dar uma avançada aqui mais uma vez. A gente vai fazendo uma leitura um pouco superficial, mas contudo para nos dar essa visão geral do modus operandi da educação nesse contexto do século XVII.
Os oratorianos, como já salientamos, deram ênfase especial ao estudo do francês, tendo publicado catecismos em língua francesa e até a terceira classe, e tendo editado pela primeira vez uma gramática latina em francês. Vejam quem fazia isso. Eram os padres da educação católica. Em 1640, o padre Charles de Condren, jesuíta de virtude notável, publicou o seu método de ensinar o latim em língua francesa, em que apresentava em caracteres de cores diferentes as declinações, os gêneros, as conjugações, os pretéritos, os supinos, a sintaxe e a quantidade das sílabas. Atenção a esse ponto. A universidade e os jesuítas consideravam o latim como língua viva. Os oratorianos, contudo, achavam que ele era língua morta, que se devia compreender sem ser preciso falá-la ou escrevê-la. E tomavam por exercício principal a tradução do latim para o francês, devendo os professores explicar os autores clássicos na própria língua nacional. Note-se que já existiam, então, em francês as obras-primas de Corneille, assim como os escritos de Guès, de Balzac, Voltaire, Descartes e a poesia de Malherbe. Os oratorianos tiveram um grande mérito de iniciar nos seus colégios os estudos de história, principalmente da França. Desde 1634, eles deram à história uma cátedra própria, com um professor especial, e compuseram livros elementares para o seu ensino, devendo ressaltar-se que ensinavam a história da França nas classes superiores durante 3 anos e associavam a história ao ensino da geografia, ministrado por meio de mapas que os próprios alunos confeccionavam. Já no ensino da filosofia, os oratorianos apreciavam o pensamento de Platão e de Santo Agostinho e propagavam a doutrina de Descartes, sabendo que o autor do discurso do método filosofou no ambiente, sabendo-se que o autor do discurso do método filosofou no ambiente oratoriano. Deixa eu só parar um pouquinho aqui para não ficar tão cansativo. Vai dar meio-dia? Muito bem. Nessa primeira parte, eu quis, com a leitura desse texto, citar e colocar em relevância alguns aspectos, né? Aqui eu destacaria, em primeiro lugar, e aí eu gostaria que vocês guardassem, quem está anotando, gravassem isso, né? No contexto do século XVII, ou seja, nessa era da Idade Moderna, em consequência, a gente está pegando lá de trás aquilo que nós vimos lá em Santo Agostinho, aquilo que nós vimos nos padres dos mosteiros da escolástica, né? Aquilo que o padre Wagner nos falou naquela última aula, né? Que já começam a preparar os métodos de ensino dentro das escolas monásticas, essa formação. E agora aqui, no século XVII, a partir desse arcabouço, aí respondendo também lá a pergunta da Fatinha, o que seria esse oratório? O que seria todo esse movimento? Respondendo um pouco isso. Dentro do contexto da igreja do século XVII, começa a surgir a preocupação, e a gente está vendo aqui nesse contexto pós-Concílio de Trento, tá bom? Deixa eu só ir bem devagar para vocês entenderem, né? Respondendo a pergunta da Fatinha, que pode, é claro, ser a pergunta de outros também. Nós estamos no contexto do século XVII, ou seja, século XV, a gente vai ter, século XVI, vai ter a Reforma Protestante. Depois, a gente vai ter o Concílio de Trento e a Contra-Reforma. E o Concílio de Trento manifesta 2 grandes preocupações: a formação do clero, muito decadente na época, e alguns santos começam também a perceber a necessidade de uma formação da infância e da juventude. No contexto do século XVII, dentro do ambiente da França,
os oratorianos, ou seja, um grupo de padres de alta formação. A gente viu ali alguns formados em Sorbonne, alguns formados em Navarra, se reúnem com o cardeal Beroli para formar uma congregação que vai receber o nome de oratorianos. Então, o que são oratorianos? Um grupo formado, liderado pelo cardeal Beroli, formado por padres, sacerdotes de alta formação, de Sorbonne, de Navarra, que vão se dedicar à formação, à educação. E eles estão aqui na vanguarda do seu tempo. A gente vai entender nesse contexto da França a decadência da formação, principalmente no ambiente rural, principalmente para os mais pobres, que não tinham a menor oportunidade de ter acesso à educação. Esses padres, unidos a esse cardeal, vão se dedicar a essas duas coisas: a formação do clero e também a educação da infância. Vão começar a se preparar para esse modo como deveria se dar a formação da infância e dos jovens também. Não sei, Fatinha, se aqui com essa síntese consegui mais ou menos fazer entender aí. E aí 2 pontos também de relevância nesse contexto: as figuras de São Vicente de Paulo na França, no subúrbio de Paris, e também de São João Batista de La Salle, que vão começar a se destacar como esses preocupados com a formação cristã. Então, por que a gente falou agora dos oratorianos? Porque eles estão na vanguarda do seu tempo. Foram, naquele contexto da França, a gente não está falando de São Felipe Neri, tá bem? São Felipe Neri está no século XVI, mas ele está na Itália. Então, não pode confundir, porque o oratório também é um termo usado por São Felipe Neri, tá bem, gente? Então, São Felipe Neri, o oratório de São Felipe Neri, como assim pode ser chamado, surge no século XVI na Itália, preocupado com a formação das crianças, principalmente. Uma formação, no primeiro momento, espiritual e, num segundo momento, acadêmica. E aí os oratorianos, então, agora sim a gente fecha, na França, são esses que vão se dedicar, junto com o cardeal Beroli, à educação. Fatinha, entendeu aí? Eu vi aí agora no comentário. Ok, ótimo, compreendi. Gente, 12:00. A gente vai dar uma parada, então, vamos rezar o Ângelus. Hoje, dia do Imaculado Coração de Maria, né? Vamos rezar o Ângelus e a gente faz aí uns 10 minutinhos também para vocês beberem água e vamos rezar o Ângelus, então. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alguém liga aí. Fatinha, liga o microfone pelo menos para responder, tá bom? O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vô-lo suplicamos, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Verbo, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes e flentes, in lacrimarum vale. Eia ergo, avocata nostra, illos tuos, misericordiis oculos, a nos converte. E Jesum benedictus fructus ventris tuis, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santo Anjo de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Eu vou parar aqui a gravação. Então, dando continuidade à nossa aula, Faculdade de São Bento, pós-graduação em professor de ensino religioso, matéria, disciplina, perfil do professor católico, nós estamos fazendo um passeio pela história da educação cristã na modernidade, principalmente a partir do século XVII. Nessa primeira parte, tivemos a oportunidade de ver um pouco sobre os oratorianos, do cardeal Beroli, na França. E, dando continuidade a isso, a gente vai dar uma olhada agora, bem breve, bem rápida, sobre os modelos pedagógicos do século XVII. Eu volto a compartilhar a tela, lembrando que a gente está se utilizando do livro do professor Rui Afonso da Costa Nunes, sobre a história da educação cristã a partir do século, da Idade Moderna, né, no século XIX. Então, continuando aqui, nós vamos iniciar agora simplesmente assinalar 3 figuras de pedagogos que foram os paradigmas de educação teórica do século XVII e cujas obras se difundiram através da Europa, influenciaram outros educadores. Trata-se de Fénelon, a quem nos referimos a propósito da educação feminina e da educação dos príncipes, Rollin, o pedagogo da Universidade de Paris, e Gracian, o modelo do ideal seiscentista do homem bem educado. A gente vai falar bem brevemente sobre esses 3. Talvez aí para quem é pedagogo, para quem é da área da educação, já tenha ouvido falar deles, já tenha tido contato em algum momento da pedagogia com esses 3. Fénelon tornou-se paradigma do educador esclarecido. Prudente e sagaz por diversas razões. Primeiramente, pela sua perspicácia em desvendar as peculiaridades da educação da idade infantil e da adolescência. Em segundo lugar, pela orientação psicológica e prática de seu pensamento educacional, pois defende o tipo da educação plausível por meio de métodos atraentes. Por fim, coroou a sua teoria pedagógica com a redação de primorosos livros educativos escritos com mão de mestre. Coração generoso, erudição vasta e alta inspiração poética. As suas ideias gerais sobre educação aplicáveis a crianças e jovens dos 2 sexos acham-se compendiadas no pequeno magistral tratado sobre a educação das moças, de l'éducation des filles. Enfim, meu francês não é dos melhores. Deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. No início do capítulo 3, ao considerar os primeiros fundamentos da educação, Fénelon chama a atenção para a preparação das crianças para a instrução, antes mesmo que saibam falar bem.
Assim, o educador pode dispô-las, por meio de palavras e gestos, a se inclinarem pela convivência de pessoas honestas e virtuosas, e a evitarem a das pessoas coléricas, desregradas ou viciosas. Sobre inspirar-lhes sempre uma ideia agradável e do bem e uma ideia horrível do mal. Ademais, cumpre que o educador não queira antecipar-se à natureza e não apresse a instrução, ao mesmo tempo que procure evitar para a criança o que lhe possa inflamar as paixões e a conduza docemente a privar-se de coisas muito cobiçadas, a fim de que se habitue a não querer sempre obter tudo quanto deseja. Do mesmo modo, as crianças devem ser acostumadas a não falar excessivamente daquilo que não entendem, assim como a evitar a precipitação dos juízos, sob ser muito prejudicial à criança o elogio excessivo e intempestivo às suas parlapatices. Desde que a criança se revele mais razoável e compreensível. O educador deve preveni-la contra a presunção, sempre a aproveitar, no entanto, da sua curiosidade natural em benefício da sua instrução, como ao lhe ensinar os nomes e a serventia de coisas e pessoas. Por exemplo, de um moinho, dos agricultores, dos comerciantes, dos mercadores, etc. Uma pergunta aí, talvez a quem é principalmente dessa área da educação. Fenelon, vocês já ouviram falar dentro do contexto da pedagogia? Já tiveram algum contato com a obra dele? Padre Thiago, eu já ouvi falar, mas assim, não lembro de escutar na faculdade, não. Uhum. O que é interessante? Pode falar, quem mais ia falar? Mais alguém estava falando aí? Eu interrompi, não? Não, pode continuar. Ok. O que é interessante, né? E não sei se alguém já teve contato com essa obra. Aqui eu não tenho. Eu já tive contato com essa obra. A educação a partir do imaginário. Eu recomendo. Eu tenho acompanhado no Twitter. Tem um canal que tem falado disso no Twitter, não, perdão, no Instagram. Eu vou procurar aqui agora, enquanto vou falando com vocês, a educação. Oi, pode falar, Érica. Não, só para fazer um comentário. Aquela livraria que eu coloquei o link da coleção da História da Educação é justamente a livraria da formação do imaginário do Instagram. Eles estão com essa livraria nova, por isso que está com essa promoção também. Então, quem puder comprar livros por lá para ajudar esse pessoal que faz um trabalho tão bom, né? Lá quem conhece no Instagram, não tem mais Instagram, mas eu acompanhava quando eu tinha. Realmente eles fazem um trabalho muito bom. Então, gente, só fazendo esse comentário, aproveitando o que a Érica disse. Tem aqui no Instagram, eu estou procurando aqui, acabei, enfim, não estou conseguindo achar. Mas no Instagram, achei. O Instagram deles é A Formação do Imaginário. E o que é interessante, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque me parece ter muito a ver a educação do imaginário no Instagram, tá bem? Eu não sei se vai dar para ler. É esse daqui, ó. Tudo junto, a formação do imaginário. Eles têm bastante seguidores lá. E o que é interessante? Por que eles incentivam tanto isso? E por que eu estou tocando nesse assunto agora? Por causa do Fenelon. A perspicácia de que a criança pode e deve começar o processo de aprendizado a partir dos sentidos e a partir desse imaginário. Ou seja, é bonito quando ele fala, enfim, vocês aí que são pedagogos estão muito à minha frente nesse sentido, mas é belo quando Fenelon entende que até mesmo antes de falar, a criança tem a capacidade de aprender.
ainda que ela não entenda as palavras que estão sendo ditas, ela tem a possibilidade de entender a partir do sentido, a partir das coisas, a partir dos objetos, a partir da função das coisas. Isso é muito interessante e traz muito benefício dentro desse contexto da educação cristã. A gente vai indo lá para o segundo ponto. Eu quero apressar um pouquinho, que ainda quero falar dos jesuítas nessa aula, dos jesuítas no Brasil. Segundo, Carlos Rollin, filho de um ferreiro, nasceu em Paris em 1661, protegido por um beneditino, estudou letras, cursou a Universidade de Paris, e enfim, aqui tem um pouco da biografia dele, mas só adiantando aqui para sua obra. Rollin publicou o Tratado dos Estudos, quando já contava mais de 60 anos. E essa foi a sua primeira obra escrita em francês, pois sempre fora humanista atochado de grego e latim. Por isso, Daguesseau cumprimentou dizendo que escrevia em francês como se fosse a sua língua natal. Compère. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. Qual é a principal tese aqui? Rollin ensina que o fim último da educação é a formação do cristão e o fim próximo é cultivar homens de bom gosto, conforme, aí está o nome da sua obra. Guardem isso. Essa definição aqui é muito importante para o que nós estamos estudando. Segundo Rollin, isso a gente está falando aqui, olha o contexto, século XVII, França, a gente está falando dessa educação moderna, século XVII na França. Naquele contexto, um autor do mundo da educação, enfim, que aqui, segundo essa obra que nós estamos lendo, é colocado como um modelo de pedagogo do século XVII, Rollin ensina que o fim último da educação é a formação do cristão e o fim próximo é cultivar homens de bom gosto. Por que eu estou enfatizando essa definição desse autor? Porque esse conceito ele vai ser retomado na Divine Illius Magistri. Ou seja, a Divine Illius Magistri ela não parte do nada, ela não parte de uma definição vazia, muito pelo contrário, ela faz o resgate de autores do século XVII para trazer que o fim último da formação é a salvação do homem, o fim último é a formação do homem virtuoso, o fim último é a formação do homem para o céu. Deu para entender isso, gente? Eu queria chegar aqui, enfim, eu estou tentando ser rápido, ser breve, mas eu quero muito que vocês guardem esse contexto que a gente está falando aqui, desse autor do século XVII. Deu para entender? Alguma dúvida nesse sentido? Enfim, o silêncio diz que não. Deixa eu só falar aqui do terceiro autor que a gente vai pegar. As páginas estão lá no chat, depois eu boto. Quem quiser fazer a leitura do texto completo, enfim, vai ficar aí toda a referência para isso. O jesuíta Balthazar Gracian teve o mérito de debuxar o ideal do homem educado e culto do século XVII e do homem virtuoso e sagaz, que plasma a sua personalidade no respeito ao próximo e na subordinação a Deus. Vejam que formidável isso, gente. Século XVII, qual é o modelo de educação apresentado por Gracian, Balthazar Gracian? O homem virtuoso e sagaz que plasma a sua personalidade no respeito ao próximo e na subordinação a Deus. Por que isso é tão importante? Porque aqui nós estamos falando de uma educação que não exclui Deus, de uma educação que não exclui esta subordinação, a gente vai usar uma outra palavra, obediência. A educação deve conter sempre o dado da obediência. E aí, como notou Paul Hazard em seu livro A Crise da Consciência Europeia, o modelo humano espanhol sucedeu ao cortesão italiano e ao cavalheiro francês,
ou ao gentleman inglês, ao qual mais se equipara, observemos, para ser postergado na apreciação social, desde os primórdios do século XVIII, pelo ideal humano do honesto e do competente burguês, o comerciante apregoado na Inglaterra e do estudioso, incrédulo filósofo da França. Deixa eu só aqui que é interessante. Todavia, quem quer que leia e medite as obras de Gracian, certifica-se do valor perene do perfil pedagógico e de seu ideal do homem bem informado. Aqui está um pouco da bibliografia dele, mas deixa eu só adiantar aqui para o que talvez seria o principal, só completando aquilo lá, que eu já disse no início. Aqui. Aí ele vai citando a obra de Gracian. Aqui que é interessante, essa obra aqui. A agudeza e arte de engenho. É uma exposição das teorias literárias conceptistas. Devemos saber que a Companhia de Jesus... Baltazar Gracian é um padre jesuíta. E aí, por isso que eu quis hoje terminar falando dos jesuítas, fazendo essa ponte. A gente está falando aqui de um jesuíta espanhol, século XVII. A agudeza é a arte de engendrar conceitos sutis e engenhosos. Ou, como diz Gracian, la agudeza o pasto da alma, ou seja, o alimentar-se da alma. Deixa eu só sair daqui para a gente conversar e tentar fechar essa parte. O que esses três autores nos ensinam, né? Baltazar Gracian, Rollin e o primeiro, e Fenelon. Por que esse livro apresenta os três como expoentes, né? Como grandes nomes da pedagogia do século XVII? Heitor, pode falar. Só uma perguntinha, o que ele quis dizer com agudeza, que eu não entendi muito bem? Para a gente, essa agudeza espanhola, a gente pode traduzir como refinamento. Refinado, coisa fina. Por isso que ele cita lá valores que, eu vou ser bem sincero e bem direto no que eu vou falar, valores que hoje cada vez mais se perderam. A educação, segundo Gracian, ela não pode prescindir da fineza da educação, o que ele vai citar ali do gentleman, do educado, do fino. Então, agudeza, para nós, seria melhor traduzido como fineza. Deu para entender? Bom desempenho, né? Isso, seria isso, o bom isso. desempenho, a qualidade... Exato, exato. Você vai na mesma direção, mas seria isso. Então, o que eu quis dizer com esses três autores? Valores que se tem perdido, né? Fenelon, a questão do imaginário, da educação que começa antes mesmo do falar. Depois, peraí, me perdi um pouquinho. Depois, alguém... Testando mais vocês agora, a turma. O que falou o Rollin, Carlos Rollin? O que vocês entenderam do Rollin? Alguém pode falar? Homem, ele vai falar, cultivar homens, a formação, o fim último da educação é a formação do cristão. E o fim próximo é cultivar homens de bom gosto. E, por último, Gracian, que vai falar dessa agudeza, desses valores que não podem ser perdidos dentro da educação. Deu para entender um pouco isso tudo, esses três autores? As páginas eu já coloquei lá no chat também, depois vocês podem ler com mais calma, enfim, pegar todo o contexto dos três, das páginas 133 a 140. São 7 páginas que vão falar desses modelos pedagógicos do século XIX. Até aqui tudo bem, gente? Em resumo, eles falam de uma educação que começa desde cedo, uma educação motivada a formar um bom cristão e aguda, né, no caso, que Sim. fortaleça, né, essas habilidades cognitivas, é isso? Exato, perfeito. Você resumiu bem. Agora, eu acrescentaria que os três autores, né, eles têm uma abertura ao transcendente.
uma educação que não exclui a Deus. Principalmente quando a gente viu lá no segundo autor, né, em Rolim, essa abertura, uma educação que não pode prescindir, uma obediência a Deus, uma subordinação a Deus. Então, se nós pudermos sintetizar os três, vão ter esses pontos, cada um com seu ponto de relevância, mas o que eu gostaria de destacar desses três? Ou dessa educação, desses modelos, para quem está anotando, o que seria um ponto de encontro, né? Um ponto de... A palavra me fugiu agora. Um ponto de encontro, um ponto comum desses três modelos pedagógicos do século XVII. Uma educação aberta ao transcendente. Uma educação que inclui a formação do homem a partir da sua relação com Deus. E, principalmente, aqui a gente tem que colocar isso também, foi colocado principalmente pelo Rolim, essa educação que lidar com o respeito humano também. Essa agudeza, essa fineza do homem. Ok? Deu para entender, gente? A Fatinha vai colocando ali também, dá para trabalhar a partir de Fenelon com a educação infantil. Perfeito, Fatinha, interessante, exatamente isso. Eu quero terminar. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, Quero terminar, vou compartilhar aqui minha tela agora, quero terminar falando dos jesuítas. E ninguém melhor para falar dos jesuítas do que os próprios jesuítas. Estou compartilhando com vocês, eu quis procurar um pouco na internet o que os jesuítas falam sobre a formação dos jesuítas, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco desse contexto histórico. Esse site é bem simples. Se vocês botarem Rede Jesuíta de Educação, vocês sabem que os jesuítas, ainda hoje no Brasil, têm colégios, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Colégio Santo Inácio, aqui em Botafogo. E os jesuítas, a gente sabe que tiveram todo um trabalho para a chegada da educação no Brasil. Em São Paulo, a própria cidade de São Paulo foi fundada no pátio do Colégio dos Jesuítas. Então, para a gente terminar essa nossa história da educação, entendam vocês, né? Imagino que vocês conseguiram compreender isso. Nós viemos falando da educação lá desde a antiguidade, de Santo Agostinho, passando pela Idade Média, passando agora, hoje, de modo bem abreviado, pela educação moderna, e nós chegamos na educação moderna no Brasil, século XVI e Brasil. Eu quero concluir essa parte da história da educação falando desse contexto. Então, agora aqui, o site dos jesuítas, né, a Rede Jesuíta de Educação, quem procurar aqui vai ter lá todos os colégios jesuítas do Brasil inteiro, enfim. Aqui as unidades deles, enfim. Mas eu quero falar disso, né? A história da educação jesuíta no Brasil. É uma leitura bem breve. Aqui a chegada dos jesuítas no Brasil e as primeiras escolas. Ou seja, 29 de março de 1549, ao desembarcar de numerosa expedição do primeiro governador-geral Tomé de Souza, no Arraial do Pereira, na Bahia de Todos os Santos, os 6 jesuítas liderados por quem? Esse nome é bem conhecido, Padre Manuel da Nóbrega, tornaram-se o primeiro grupo da nascente Companhia de Jesus que chegava às Américas. Aos 15 dias do primeiro desembarque na Bahia, enquanto os portugueses iam construindo a cidade de Salvador, ao lado do Arraial do Pereira, os jesuítas colocavam em funcionamento a primeira instituição educativa. Gente, vejam a importância disso. A primeira escola do Brasil, que construíram por suas mãos, indo ao mato buscar a madeira e fazendo as taipas. Era uma escola elementar, de ler, escrever, contar e cantar, dirigida pelo estudante jesuíta Vicente Rodrigues, de 21 anos de idade. Olha isso,
21 anos de idade, o primeiro mestre-escola do Brasil. Os jesuítas... Eles mesmos derrubavam as árvores. Possivelmente, né? Os jesuítas entendiam a sua missão evangelizadora numa dupla dimensão. Atenção a isso. Catequese e instrução, que se alternavam e reforçavam no currículo escolar. Considerando muito difícil arrancar os índios adultos de costumes inveterados como a poligamia, o alcoolismo e a antropofagia. Não podemos esquecer que o primeiro bispo a chegar no Brasil, Dom Sardinha, o próprio nome já é muito sugestivo, foi comido por canibais, índios canibais, né? Desde cedo, os jesuítas concentraram os seus esforços educativos no segmento das crianças, os curumins, mestiços ou mamelucos, e filhos dos portugueses que vieram, obviamente, de Portugal, adventícios. Ao lado de cada residência, ao longo da faixa litorânea do Brasil, os jesuítas foram constituindo escolas de ler e aprender, ou escolas do Beabá, para o ensinamento da religião católica e das primeiras letras, e os recolhimentos e os internatos, as casas de meninos. Além das escolas, os jesuítas no Brasil, a exemplo do que acontecia na Europa, também foram fundando colégios, com a finalidade primeira de formar quadros para a Companhia de Jesus, mas com vagas para alunos externos. Deu aqui para entender o que eu quis dizer aqui, o que o texto quis dizer? Lembram daquilo que eu falava lá atrás, século XVII, França? Pessoas que entravam num seminário, enfim, com aquele intuito de ser religioso, mas muitas vezes para ter somente a formação. Então, veja que os jesuítas já tinham isso também. É claro que aqui eles queriam formar quadros para a Companhia de Jesus. Ou seja, o que significa isso? Formar padres jesuítas, mas com vagas para alunos externos. Ou seja, os jesuítas já tentam fazer essa distinção aqui. Os que seriam seminaristas dos que seriam somente leigos, enfim, mas já tentando fazer essa dimensão. E aí, agora sim, o primeiro colégio jesuíta no Brasil foi o Colégio dos Meninos de Jesus, fundado em 1550, em Salvador, que se tornou modelo para os subsequentes. Na mesma ocasião, o padre Leonardo Nunes começava em São Vicente um colégio homônimo e similar ao da Bahia, com uma totalidade de 100 alunos. Deste colégio previnha no Planalto de Piratininga. O padre Nóbrega houve por bem transferi-lo para lá, reinaugurando com o nome de Colégio de São Paulo, ou seja, aqui, Colégio de São Paulo, por ter sido na festa litúrgica de seu patrono, ou seja, em 25 de janeiro de 1554 é fundado o Colégio de São Paulo, que primeiro era em Piratininga, mas depois vai vir, então, lá para o pátio central, no centro da cidade de São Paulo. Aqui eu queria falar principalmente deste homem aqui, José de Anchieta. Dentre o corpo docente, a figura que se destaca é a do então estudante, agora, né, São José de Anchieta, pela agilidade intelectual, pela criatividade pedagógica e flexibilidade diante dos costumes das crianças. Sabia português, latim e espanhol. E logo aprendeu o tupi, escrevendo, vejam isso, eu imagino que, é claro, alguns de vocês já sabiam disso, mas escrevendo a primeira gramática e traduzindo o catecismo e outros textos para a catequese das crianças. Foi professor nos colégios de Salvador, de São Vicente e de São Paulo, e diretor dos colégios do Rio de Janeiro e de Vitória. Nóbrega considerava Anchieta excelente secretário, tendo-lhe confiado a redação dos relatos sobre a missão, que era preciso enviar periodicamente
para o governo provincial jesuíta em Portugal. Deixa eu só ver aqui os... Assim. Ele escreveu essa gramática, né, e andava para um lado para o outro, mesmo mal de saúde, né, porque ele veio com um pouco doente, né, para cá, para o Brasil. Ele Exato. pisou para quê? Para essas terras aqui onde eu moro. Exatamente. E aí a gente também não pode esquecer que a expectativa de vida era muito pequena, né? As pessoas morriam muito cedo, né? Só para concluir essa parte. O desempenho polivalente de Anchieta granjeou-lhe dos seus biógrafos diversos títulos, como educador do país, inaugurador da literatura, fundador do teatro, poeta, epistológrafo, etnólogo, indigenista, pacificador, cofundador da cidade de São Paulo. Com razão, a Igreja Católica coloca desde 2015 São José de Anchieta como padroeiro do Brasil, junto a Nossa Senhora Aparecida. Pessoal, eu não vou me delongar demais. Aqui vai falar um pouco mais sobre aquela supressão da Companhia de Jesus. Eles vão ser expulsos pelo Marquês de Pombal, a gente sabe disso, né? E aí aqui, quando eles voltam, em 1841, 82 anos após a expulsão e restaurada há 27 anos, a Companhia de Jesus retornou ao Brasil, a partir de um pequeno grupo de jesuítas espanhóis que haviam saído da Argentina. Olha aí, tá vendo? Ó, jesuítas da Argentina, desde muito tempo, fazendo na vanguarda, né? Depois vai vir o Papa Francisco aí. E por pouco tempo passou pelo Uruguai, trabalhou no Rio de Janeiro, aí sim, em Porto Alegre, dirigindo-se depois a Florianópolis. Eu vou adiantar aqui um pouco, enfim, vai vir com datas, um pouco de como foi se desenvolvendo toda essa história, aqui já bem chegando na contemporânea. Ainda na metade do século XX, foram fundados mais 3 colégios jesuítas no Brasil. O Santo Inácio, em Fortaleza, Juiz de Fora, enfim, e aí vem os outros colégios deles. E aqui a gente conclui essa parte, só pegando aqui o que... Deixa eu parar o compartilhamento. A Fatinha está comentando lá também no chat, né? Os jesuítas tiveram um papel fundamental para a educação no Brasil. Na disciplina História da Educação do Brasil, estudei sobre a influência deles, nossos hermanos argentinos. Pois bem, deixa eu abrir aqui. Só concluindo, então, hoje na aula a gente pôde pegar um pouco, né, só fazendo aqui uma anamnese, um resumo geral. Nós pegamos um pouco lá da idade moderna do século XVII, no contexto da França, uma França que está no contexto da Contra-Reforma, pós-Concílio de Trento, 2 preocupações fundamentais, a formação do clero e a formação e educação cristã das crianças e dos adolescentes, da juventude. Nesse contexto, Cardeal Beroli vai formar os oratorianos, um grupo de padres de vanguarda e principalmente com alta formação de Sorbonne, de Navarra. Eles vão se dedicar a esses 2 aspectos, formação do clero e aí a educação. Nessa mesma época, ou nesse mesmo contexto, outros grandes nomes também vão surgir. Um pouco antes do século XVI, São Felipe Neri na Itália, com o Oratório de São Felipe Neri, e também na França, além do Cardeal Beroli, São Vicente de Paulo e também São João Batista de La Salle, dentre outros grandes nomes. Aqui a gente também não pode esquecer as mulheres também dessa época, né? As congregações femininas. Santa Luísa de Marilac, também aqui no Rio nós temos o Colégio Notre Dame, né? Agora me fugiu o nome da fundadora delas, mas enfim, eu vou lembrar depois, vou mandar também. E as congregações femininas também, assim como existia, a gente tem que entender nessa época a divisão dos sexos, né? Os colégios de meninos e os colégios de meninas. E entender que nessa época, muitos colégios, a grande maioria, colégios internos. Alguém colocou ali as mercedárias também, o Pedro está falando também. Outra grande congregação também educacional, as Irmãs Mercedárias, bem lembrado aí. E aí, vindo um pouquinho mais adiante, a gente viu também 3 expoentes
de modelos pedagógicos do século XIX, do século XVII. E essa abertura da educação, ponto fundamental que não podemos esquecer, educação do século XVII, os modelos pedagógicos que vão apontar uma abertura ao transcendente, uma educação que não se fecha para Deus. A gente vai voltar nesse conceito lá na frente, quando formos ver Divini Illius Magistri, uma educação que tem como principal função a formação, a abertura do homem para o céu, a abertura do homem para Deus, a formação que não é mecanicista, que não é somente uma abertura do profissional, muito menos de interesses financeiros. A educação que não pode perder a sua dimensão transcendental. A abertura do homem, a formação do homem para o céu. Nós devemos, com a educação cristã, formar homens e mulheres para o céu. E aí, já chegando aqui ao finalzinho da aula, a gente foi caminhando nessa modernidade, chegando aos jesuítas do Brasil. E aí, principalmente, Padre Manuel da Nóbrega, como o superior dos jesuítas que vieram à missão brasileira, e São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, o educador do Brasil, e a sua primordial inculturação dentro da educação. Ou seja, ele que vai fazer a primeira gramática e traduzir o catecismo para o tupi, para que os índios pudessem ter acesso à educação e também à fé por meio do catecismo. Deixa eu só concluir aqui a gravação.